Muito bem, a obra de Byung-Chul Han, né, ela tem uma boa extensão, né, mas ela é toda capitular, né, são pequenos livros, são pequenos ensaios, um após o outro, e que começam, e a minha sugestão de início de leitura de Byung-Chul Han é pelo A Sociedade do Cansaço, que foi lançado em 2010, na Alemanha, traduzido no Brasil pela editora Vozes em 2015, e que dá um panorama geral da obra dele. Lançado pela editora Aimé, Psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder, a filosofia do Zen Budismo, onde ele faz um ensaio filosófico sobre o Zen Budismo, uma outra obra também de um ensaio filosófico comparativo entre filósofos, que se chama Morte e Alteridade, onde ele vai especular sobre o ser para a morte. O desaparecimento dos rituais, né, onde ele vai falar, dando sequência à Sociedade do Cansaço, daquela perda e pela descontinuidade que nós temos na sociedade de hoje, ou a falta da descontinuidade que temos na sociedade de hoje, onde nós não temos mais o tempo de ritualizar, de fazer as festas, de finalizar as tarefas, e onde nós perdemos então o simbolismo essencial para o sentido da vida. A salvação do belo, onde ele especula sobre a possibilidade da arte e do belo na sociedade pós-moderna, onde tudo tende a virtualizar e acelerar. O que é poder, onde ele vai especular também como que se exercem os poderes entre as pessoas, de umas pessoas para as outras, e também o poder que é exercido intrapsiquicamente, onde o sujeito do desempenho, ele é senhor de si mesmo, escravo de si mesmo, e ele se cobra a produtividade. O bom entretenimento, onde ele vai falar sobre o like, sobre a cultura do prazer, o hedonismo desenfreado e a perda dos limites e fronteiras que hoje em dia perpassa a nossa cultura entre o que é o real e o virtual. A Sociedade da Transparência, onde ele vai especular sobre o aspecto da perda da privacidade, da intimidade das ações humanas, e também vai nos falar sobre a constante pressão de, em nos produzirmos a nós mesmos, tornarmos produtos expostos numa vitrine. A Topologia da Violência, onde então ele vai analisar os diferentes tipos de violência, aquela mais claramente flagrante que era exercida por autoridade sobre o seu súdito na sociedade disciplinar, comparado com essa violência atual da pós-modernidade, que é mais sutil, aonde o homem ele se torna o senhor de si mesmo e, pressionado por produzir, impõe-se uma violência que vem muitas vezes travestida de uma liberdade. A Agonia de Eros, aonde ele diz que o Eros é a possibilidade de vencer a depressão, aonde na sociedade atual, acelerada, sem intervalos, onde existe uma pressão por produzir, o romantismo, o amor e o erotismo, eles cedem lugar à pornografia e ao lazer desenfreado, onde não há um aprofundamento na relação e não perpassa pelo outro, e é eivado de ambições narcisistas. No Enxame, Perspectivas do Digital, aonde então ele vai nos falar sobre o aspecto das redes sociais, o aspecto da virtualidade das formas de relação do ser humano no século XXI. A hiperculturalidade, aonde então ele vai falar sobre essa aldeia global e a grande diluição das culturas, né? Cultura e globalização, aonde as identidades nacionais e as características regionais, elas estão cada vez mais se diluindo, perdendo as suas fronteiras, e aonde o turista parece já viajar, mas não sair de casa,
porque o mundo está se tornando uma aldeia global com a imposição da produtividade. E a sociedade paliativa, onde ele especula sobre a dor hoje e o aspecto hedonista da nossa sociedade, aonde, fugindo para o prazer, nós estamos evitando talvez aquela dor que seria necessária, que seria salutar para o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento pessoal, para a nossa experiência, vivência de algo mais profundo e com mais sentido e significado. E favor fechar os olhos em busca de um outro tempo, onde ele especula sobre o caráter evanescente, fugidio, efêmero de todas as coisas na nossa sociedade, onde as novidades se obsoletizam e se tornam velhas num piscar de olhos, muito rapidamente, onde tudo parece surgir como moda e sair de moda sem aprofundamento, sem a perenidade do símbolo, do ritual, da tradição, da arte universal que existia num mundo pré-pós-moderno e que agora, imposto pela pressão por produzir, nos torna hiperativos, desgastados, cansados, aonde não há mais espaço para o ócio criativo, aonde não há mais a possibilidade de viver uma experiência contemplativa profunda, aonde nós nos perdemos a nós mesmos por nosso narcisismo e aonde, submetidos a uma pressão constante por produzir, nos tornamos mercadoria, nos tornamos uma persona, nos tornamos uma máscara, nos tornamos uma marca para ser exposta nas redes sociais. No próximo vídeo, então, nós vamos comentar o cerne do pensamento da Sociedade do Cansaço, que é a primeira obra do Byung-Chul Han. E eu convido você a ver o terceiro vídeo.